Meu nome é Miguel, tenho 45 anos e sou médico em uma pequena vila encravada nas montanhas. Sempre fui um homem prático, alguém que se agarra à ciência e à razão, confiando mais no que pode ser medido e testado do que nas histórias antigas que os aldeões sussurram nas noites frias. Cresci ouvindo essas lendas sobre espíritos que rondavam as florestas e protegiam as famílias, mas para mim, sempre foram apenas histórias, nada mais que contos para assustar crianças e entreter os velhos ao redor do fogo. Porém, desde jovem, uma sensação persistente me acompanhava, uma espécie de sombra que eu não conseguia afastar. Era como se algo invisível estivesse sempre ao meu lado, guiando-me, protegendo-me de perigos que eu não conseguia ver, mas que de alguma forma sabia que estavam lá. Por muito tempo, ignorei essa sensação, convencido de que era apenas fruto da minha imaginação fértil. Afinal, como médico, meu trabalho era lidar com o que era real, palpável, e não com os mistérios do sobrenatural. Mas tudo isso mudou quando minha filha, Sofia, adoeceu. Ela, que sempre foi uma criança cheia de vida, de repente começou a definhar. Nenhum tratamento parecia surtir efeito, e vi meu mundo, antes tão seguro e controlado, desmoronar diante de mim. Desesperado, comecei a procurar ajuda em lugares onde antes jamais teria procurado. Foi então que uma noite, já tomado pelo desespero, recebi a visita de uma senhora idosa, conhecida na vila por suas práticas de cura antigas, uma curandeira que muitos respeitavam, mas que eu sempre desprezei. Ela entrou na minha casa sem fazer barulho, como se já conhecesse cada canto, e olhou para mim com uma sabedoria que parecia atravessar o tempo. Sem que eu dissesse uma palavra, ela me contou sobre os espíritos protetores, seres antigos que zelam por certas famílias, mas que exigem um preço por sua proteção. Senti uma onda de incredulidade misturada com medo, algo que nunca havia sentido antes. Não queria acreditar, mas uma parte de mim, aquela parte que sempre sentiu a sombra ao meu lado, sabia que havia algo mais. E foi nesse momento que percebi que estava prestes a entrar em um mundo que eu não compreendia, onde a ciência que sempre me guiou não teria todas as respostas. As semanas que se seguiram à visita da curandeira foram um borrão de desespero e incerteza. A cada dia, Sofia parecia se afastar mais de mim, seu corpo frágil e febril se tornando um campo de batalha silencioso onde eu, com todo o meu conhecimento médico, era impotente. As noites tornaram-se intermináveis vigílias ao lado de sua cama, onde eu me agarrava à esperança de que, de alguma forma, ela acordaria melhor, mas a cada amanhecer, a realidade cruel me golpeava com mais força. Foi durante uma dessas noites insones que algo estranho aconteceu. Despertei de um cochilo breve, ainda sentado ao lado de Sofia, com um som suave, quase imperceptível, como uma canção antiga sussurrada pelo vento. Confuso, levantei-me e segui o som pelos corredores escuros da casa, até chegar ao quarto de Sofia. O que vi ali congelou-me o sangue nas veias. Uma figura pálida e translúcida estava ao lado da cama de minha filha. Ela era etérea, com traços delicados e um vestido antigo que flutuava suavemente ao redor de seu corpo. O rosto da mulher, embora jovem, carregava uma serenidade que me deixou sem palavras. Ela cantava uma melodia suave, uma canção que parecia atravessar o tempo e o espaço, enchendo o quarto com uma paz inquietante. Sofia, que até então estava imóvel, começou a respirar mais facilmente, seu rosto relaxando como se aquele ser estivesse aliviando sua dor. Eu fiquei parado, incapaz de me mover, o choque e o medo misturados em uma estranha sensação de conforto. A figura não parecia me notar, ou se notou, não demonstrou preocupação com minha presença. Ela estava ali por Sofia, e a cada visita noturna que fazia, eu via minha filha melhorar gradualmente. A febre começou a ceder, e aos poucos, a cor voltou ao seu rosto. Não sabia o que pensar. Como médico, eu deveria estar desconfiado, cético, mas uma parte de mim, a parte que sempre sentiu a presença de algo além, aceitava aquilo com uma estranha naturalidade. Aquela figura, aquele espírito, estava protegendo minha filha. Era o que eu sempre ouvi nas histórias dos aldeões, mas jamais pensei que um dia viveria aquilo em minha própria casa. As aparições tornaram-se frequentes, sempre à noite, sempre ao lado de Sofia. Eu passava as madrugadas observando a figura etérea, tentando entender o que ela queria, qual era sua verdadeira intenção. Mas o tempo passava e, por mais que Sofia estivesse recuperando sua saúde, a sombra da dúvida crescia dentro de mim. Quem era aquela mulher?
O que realmente queria? E por que, apesar de tudo, eu não conseguia sentir completamente seguro com sua presença? Essas perguntas começaram a me consumir, e percebi que, por mais que quisesse acreditar que tudo estava bem, a verdade era muito mais complexa. A cada noite, enquanto o espírito protegia Sofia, eu sentia que algo dentro de mim mudava, algo que não podia mais ignorar. Naquela noite, o vento soprava forte lá fora, como se a própria natureza estivesse tentando me alertar do que estava por vir. Eu já não conseguia dormir, a ansiedade me corroía por dentro, e a figura etérea que visitava Sofia todas as noites parecia mais presente do que nunca, como se sua força estivesse crescendo. Sentei-me na poltrona ao lado da cama de Sofia, meus olhos pesados de cansaço, mas minha mente agitada demais para descansar. Foi então que ouvi novamente a melodia suave, mas dessa vez havia algo diferente. O tom doce e reconfortante de antes agora parecia carregado de uma tristeza profunda, quase desesperada. Olhei para Sofia, esperando encontrar sua expressão tranquila, mas em vez disso, vi algo que me gelou o coração. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, mas eles não eram os olhos de minha filha. Havia uma frieza ali, algo que nunca havia visto antes, algo que não era humano. O espírito apareceu mais uma vez, mas desta vez não estava sozinha. Outras figuras, pálidas e indistintas, emergiam das sombras do quarto, cercando Sofia. Seus rostos, antes serenos, agora estavam distorcidos em expressões de dor e sofrimento, como se estivessem presas a um destino do qual não podiam escapar. Tentei me levantar, mas meu corpo parecia pesado, como se uma força invisível me prendesse à poltrona. A figura principal, a mulher que eu havia visto tantas vezes ao lado de Sofia, se aproximou de mim. Seus olhos, que antes transmitiam uma calma inquietante, agora brilhavam com uma intensidade que me fez recuar instintivamente. Ela estendeu a mão e, pela primeira vez, falou. Sua voz era suave, mas carregada de uma dor profunda, e o que ela disse fez meu sangue gelar. Ela está pronta. Você deve deixar ir. Eu não entendia o que aquilo significava. Deixar ir? O que ela estava querendo? Mas antes que pudesse questioná-la, senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei para Sofia novamente e vi que ela estava se levantando da cama, mas seus movimentos eram fluidos, quase como se não estivesse realmente acordada. As figuras ao redor dela pareciam guiar seus passos, e a mulher ao meu lado observava tudo com um olhar de resignação. Foi então que a verdade me atingiu como um raio. Aquela entidade, aquele espírito, não estava ali para proteger Sofia, mas para prepará-la para algo muito maior, algo que eu não poderia compreender completamente. A proteção que eu acreditava ter visto era, na verdade, um preparo, uma transformação lenta e cuidadosa que estava culminando naquela noite. Tentei gritar, tentei alcançar Sofia, mas meu corpo não me obedecia. Eu estava paralisado pelo medo, pela compreensão tardia de que minha filha não era mais minha. Ela era algo além, algo que aquelas entidades estavam cultivando, protegendo, até que estivesse pronta para ser levada. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, observei impotente enquanto Sofia, com passos lentos e deliberados, se dirigia à janela aberta. O vento forte balançava seus cabelos, mas ela não parecia notar. As figuras ao seu redor a seguiam, e a mulher, a principal entre elas, virou-se para mim uma última vez antes de desaparecer na brisa noturna. Sofia se virou e, por um breve momento, seus olhos encontraram os meus. Mas não eram os olhos de minha filha. Eram olhos de algo muito mais antigo, algo que eu não conseguia nomear, mas que sabia ser perigoso. Em seguida, ela deu um passo à frente, saindo pela janela, e desapareceu na escuridão da noite, levada pelo vento e pelas sombras que a aguardavam. Fiquei ali, sentado na poltrona, incapaz de me mover, de pensar, de entender completamente o que havia acontecido. A casa estava em silêncio, mas dentro de mim, um grito mudo ecoava, um grito de perda, de desespero e de um medo que jamais me abandonaria. Eu havia perdido Sofia para algo que nunca deveria ter sido despertado, algo que eu, na minha arrogância, não fui capaz de ver até que fosse tarde demais. Depois daquela noite, minha vida tornou-se uma sombra do que um dia foi. Sofia havia desaparecido, levada por algo que eu não conseguia nomear, e a casa, que antes era um lar, agora parecia um túmulo vazio, cheio de ecos e memórias distorcidas.
As figuras, aquelas entidades que eu acreditava serem protetoras, nunca mais apareceram, mas a sensação de sua presença ainda assombrava cada canto da casa, como uma marca indelével deixada no tempo. Nos dias que se seguiram, tentei entender o que havia acontecido. Vasculhei livros antigos, consultei os aldeões mais velhos, mas tudo o que encontrei foram fragmentos de histórias, mitos que apenas insinuavam a verdade. Eles falavam de espíritos que protegiam, mas também tomavam o que consideravam seu, guardiões de segredos antigos, cujos interesses estavam além da compreensão humana. Compreendi então que Sofia havia sido escolhida, preparada desde o início para algo que ultrapassava minha compreensão. Voltei ao quarto de Sofia inúmeras vezes, esperando encontrar algum sinal, algum indício de onde ela havia ido. Mas a única coisa que restou foi o silêncio. A janela pela qual ela havia saído continuava aberta, e o vento que entrava trazia com ele uma melodia suave, aquela mesma canção que havia sido a trilha sonora dos últimos dias de minha filha. Cada vez que a ouvia, sentia um aperto no coração, uma dor que nunca desaparecia, mas que eu sabia que tinha que suportar. Tentei seguir em frente, mas a vila, o hospital, tudo ao meu redor parecia contaminado pela presença invisível daquilo que havia tirado Sofia de mim. Os aldeões olhavam para mim com uma mistura de pena e medo, sussurrando entre si sobre o destino trágico do médico que perdeu sua filha para os espíritos. Não conseguia encarar suas expressões, seus olhares que refletiam o meu próprio desespero. Era como se todos soubessem, de alguma forma, que eu havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido ultrapassada. Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas desertas da vila, ouvi novamente a melodia. Não vinha de longe, mas de dentro de mim, reverberando em minha mente como uma lembrança que não podia apagar. Senti uma força irresistível me puxar de volta para casa, de volta ao quarto de Sofia. Lá, a janela continuava aberta, e a brisa noturna parecia sussurrar meu nome. Foi então que percebi a verdade. Sofia não havia sido levada. Ela estava sempre lá, parte daquela melodia, parte daquela presença que agora habitava cada partícula de ar que eu respirava. Eu havia sido marcado, escolhido para guardar o segredo que a própria Sofia havia se tornado. Agora, todas as noites, sento-me na poltrona ao lado da janela aberta, esperando. A melodia nunca cessa, e às vezes, entre as notas, acho que ouço a voz de Sofia, chamando-me de longe, de algum lugar onde o tempo e o espaço não significam mais nada. Eu sei que ela está lá, esperando por mim, mas também sei que, quando chegar o momento, será minha vez de partir, de ser levado pelo vento e pelas sombras que habitam esse mundo antigo. A vida continua ao meu redor, mas para mim, ela já acabou. Estou apenas à espera de que as figuras voltem para buscar-me, como fizeram com Sofia. E quando elas vierem, sei que não haverá medo, apenas aceitação. Porque agora entendo que o que eu sempre senti, aquela sombra protetora que me acompanhava, não era uma bênção, mas uma preparação para o inevitável. E assim, enquanto a melodia suave toca em meu coração, eu espero, sabendo que o tempo é apenas uma ilusão, e que a noite, com seus segredos e seus sussurros, eventualmente reclamará o que lhe pertence.